Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser breve no que eu vou falar aqui, não vou tomar muito tempo. Mateus 25:14 diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou o seu servo e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou a conta com eles. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Percebe que nessa parábola que Jesus cita em Mateus 25:14, o próprio Jesus está falando da sua ida e também está falando da sua volta. Porque percebe que ele disse assim: isso aqui é uma parábola, ele estava simbolizando também o reino dos céus. Só que percebe um detalhe que na parábola ele disse assim: o reino dos céus semelhante a um homem que saiu. Só que antes de sair de viagem, vai chamar os seus servos, para cada um vai dar talentos. Percebe que vem o primeiro servo, ele deposita 5 talentos. Vem o segundo, ele deposita 2 talentos. Vem o servo, ele deposita 1 talento. Então percebe, para cada um, ele depositou o talento de acordo com a capacidade de cada um deles. Por que para o primeiro ele deu 5? Porque o primeiro tinha capacidade de carregar 5. Por que para o segundo ele deu 2? Porque a capacidade do segundo era 2. Por que para aquele 1 ele deu 1 talento só? Porque a capacidade daquele 1 era apenas 1 talento. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:13, olha o que Paulo disse, presta atenção: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que não suportam. Então percebe que Paulo disse em 1 Coríntios 10:13 que Deus não permite que a gente seja tentado além daquilo que não suportamos. Percebe que Deus jamais vai colocar algo que você não suporta. Por isso que na parábola dos servos, ele deu de acordo com a capacidade de cada um deles, porque Deus conhece a capacidade de cada um. Eita glória! Deus conhece a nossa estrutura, filho. Eita Jesus! É muito forte, irmão. Segura isso aqui. Olha que tremendo. Glória a Deus. Escuta isso aqui. Percebe que nessa parábola de Mateus, olha que interessante. Percebe que Jesus, ele está falando dessa parábola, percebe que ele disse que o Senhor depositou talentos para os servos. Só que depois de uma longa viagem, o Senhor vai retornar. Então percebe que aqui Jesus está falando da sua ida, que ele foi para o Pai. Em João 14, o que ele disse? Eu irei para o Pai, vou preparar o lugar. Quando eu tiver preparado o lugar, eu virei e vos levarei, para que vocês estejam onde eu estou. Então Jesus disse que vai voltar. Só que percebe isso aqui, irmão. Se você não deu glória a Deus com isso, escuta isso. Olha que interessante. Percebe que na parábola, o Senhor, antes de fazer a viagem, ele vai depositar os talentos na mão dos servos. Só que depois o Senhor vai voltar para um acerto de conta. Já parou para pensar que o talento que Deus te deu, se você não usar o talento que Deus te deu, ele vai te cobrar, filho. Você vai ser cobrado pelo talento que Deus te deu. Percebe que nessa parábola ele deu talento para os servos. Só que percebe que o Senhor vai voltar e o Senhor vai retornar e vai falar: ó, vem acertar a conta comigo pelo talento que eu coloquei na tua mão. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Irmão, se o dom que Deus te deu você não estiver usando, você vai ser cobrado pelo dom que Deus te deu. Por exemplo, pela misericórdia, meu dom é de pregar. Se eu não pregar, eu vou ser cobrado. Jesus disse: vai pelo mundo e prega o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Percebe que a ordem que Deus me deu para mim pregar é para mim usar o dom que Ele me deu. Porque se você não usar o dom que Deus te deu, Ele vai cobrar de você, filho. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui, é muito forte, irmão. Oh, glória a Deus. Escuta, olha que tremendo. Percebe que o talento foi depositado para cada um deles. Depois de uma longa viagem, o Senhor vai retornar. Quando o Senhor retorna, vê o primeiro: Senhor, tu me depositou 5, ganhei mais 5. Percebe que o servo, ele multiplicou o talento que foi colocado nas tuas mãos. Ele tinha 5, ganhou mais 5. O outro ganhou 2, ganhou mais 2. Só que um servo recebeu um talento e foi lá e escondeu o talento. O Senhor falou assim para ele: servo inútil, por que você escondeu o talento? Por que você não colocou no banco? Pelo menos receberia com juros. Percebe que o Senhor não suportou ver aquele servo esconder o talento. Porque o dom que Deus te dá não é para você esconder. O dom que Deus te dá é para você utilizar. Jesus disse: ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cama. Pelo contrário, é colocado no pedestal da casa, para que todos vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é a luz. Você tem que aparecer para que todos glorifiquem o Pai através das suas obras. Você tem que aparecer, filho, mas a honra e a glória de Deus, irmão. Então percebe que não é para esconder. Deus não manda ninguém se esconder, filho. Deus manda você aparecer e pregar o nome dele, rapaz. É falar de Bíblia. Escuta isso aqui. Eu vou falar, Jesus. Escuta, olha que tremendo, irmão. Se você não deu glória a Deus com essa palavra, eita Jesus. Escuta, olha que tremendo. O que deixou o Senhor irado foi ver esse servo esconder o que foi depositado. O Senhor falou assim: por que você não colocou no banco? Ele escondeu o talento.
Irmão, ele cavou um buraco e escondeu o talento que foi depositado para ele. Sabe o que eu acho interessante nessa parábola também? Uma coisa que me chama a atenção. Percebe que o Senhor voltou para ter um ajuste de conta com quem? Com os servos. Então percebe que o acerto de conta é com quem serve a Deus. Paulo disse o quê? Pedro. O que Pedro disse? O juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Porque percebe, se o juízo começa pela casa de Deus, o que será do pecador perverso? Pedro disse que o juízo vai começar pela casa de Deus, pelos que servem a Deus. É por esses. Escuta só, por isso que na parábola o acerto de conta foi com os servos. Só que escuta só isso aqui. Percebe que o Senhor falou assim: servo inútil, lança ele onde haverá choro e ranger de dente. Peraí, por que o Senhor chamou esse servo de inútil? Porque o Senhor falou que esse servo foi mau e preguiçoso, não fez nada para Deus. Você acha que Deus chama você para ficar no banco da igreja sentado? Deus não chama ninguém para ficar parado, filho. Percebe? O que deixou o Senhor irado foi ver esse servo aqui, escondeu o talento e não fez nada, até o Senhor voltar. Filho, você tem que fazer alguma coisa para Deus, filho. Jesus está voltando, Jesus prometeu que vai voltar. E se você não estiver fazendo nada para Ele, vai ser cobrado, filho. Deus não chama você para sentar no banco de uma igreja apenas para isso. Deus chama você para fazer a obra. Você quer ver uma coisa? Eita, eu vou falar. Se você tomar a leitura de Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés para o meio da sarça, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando o profeta Samuel foi chamar Davi, Davi também estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus estava recolhendo imposto. Quando Jesus chamou Pedro e João estava pescando. Quando o anjo apareceu para Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Percebe que todos os homens que Deus chamou não estavam parados, estavam trabalhando. Eita, eu vou falar, Jesus. Filho, você acha que Deus chamou você para você ficar parado? Se Deus chamou a gente, filho, porque Deus viu posição em nós, filho. Porque reino é para quem tem posição, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Tá, glória. Aleluia, Deus. Tá, Jesus é muito forte, irmão. Eu vou falar. Olha que interessante. Percebe? Pode tomar uma leitura. Todos os homens que Deus chamou, todos eles já estavam trabalhando, filho. Todos. Nenhum deles estavam parado. Eita, Jesus. E você quer ficar parado? Quer ser um servo inútil? Deus não chamou você para ser servo inútil. Irmão, você tem que pregar. Ontem, vou falar uma coisa aqui para finalizar. Ontem eu estava pregando na minha empresa, estava pregando o evangelho lá dentro. Um jovem se levantou contra mim. Falou assim para mim: cala a boca, para de falar de Jesus aqui dentro. Tentando me impedir de pregar o nome do Senhor. Quando ele falou isso para mim, eu fui até ele e falei assim: rapaz, quem é você para mandar eu calar a boca? Falei: filho, posso falar uma coisa para você? Jesus, ele está andando sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus. Só que a palavra do Senhor afirma que Pedro vai tirar os olhos de Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou. Eu estava evangelizando para outro rapaz e ele se comoveu com aquilo e se levantou contra mim. Eu falei: filho, percebe que o inimigo levantou um vento para Pedro tirar os olhos de Jesus. Você está sendo uma distração para as pessoas aqui, para as pessoas não focar no que eu estou falando. E eu falei assim para ele: irmão, outra coisa, eu não vou calar a boca, quem tem que calar a boca aqui é você, rapaz. Escuta só. Aí eu falei assim para ele: filho, tem uma passagem na Bíblia que mandaram Bartimeu calar a boca quando Jesus estava passando. Só que Bartimeu gritou ainda mais. Você está mandando calar? Vou falar mais alto que você, rapaz. Quando eu falei isso para ele, irmão, já era. Falou mais nada. Filho, porque crente... Filho, você não pode ser besta. Não é assim. Quem é você? Quem é um homem para mandar você calar a boca? Quem é um homem para fazer eu calar a boca? Eu duvido quem consegue calar um crente cheio do Espírito Santo. Eita glória! Aleluia, Deus! Aí escuta isso aqui, irmão. Então fala, por isso que você tem que pregar, por isso que você tem que fazer a obra, irmão. Na igreja é muito fácil pregar. Coisa mais fácil que tem é você pregar na igreja. Eu quero ver você pregar na rua, no serviço. É lá que você vai ter afronta. Eita Jesus, irmão. Jesus disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus disse: no mundo vocês vão ser odiados, mas lembre-se que o mundo odiou a mim. Então percebe, filho, Jesus não disse que todos vão gostar de você. Jesus não falou que todos vão me aceitar. Ele não falou isso. Eita, eu vou falar, tem gente que odeia, filho. Não pelo que você é, mas pelo que você carrega, a presença de Deus. Jesus disse: filho, eu vim pelos meus, mas os meus não me receberam. Se não receberam nem Jesus, você acha que vai receber nós, irmão? Nem todo mundo, filho, vai se converter. Nem todo mundo vai aceitar a palavra de Deus. Tem gente que vai se levantar, tem gente que vai caluniar, tem gente que vai escarnecer. Filho, tudo isso aqui é Bíblia, filho, que está acontecendo no mundo hoje, filho. Reflita nisso em nome de Jesus, irmãos. Eu vou parar por aqui porque o negócio é forte. Deus abençoe. Depois eu continuo falando dessa parábola. É muito forte. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.